Olá, estamos de volta aqui com o Jornal da Manhã pela Jovem Pan 100,7. A gente vai estar batendo um papo no dia de hoje com o Marcelo Vasconcelos, ele que é enfermeiro, professor e coordenador operacional do atendimento móvel de urgência. Bom dia, Marcelo, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui mais uma vez para explanar e desmistificar o atendimento domiciliar. Hoje a gente vai sair daqui, como eu sempre digo em sala de aula, sem dúvidas o que é PID e o que é PAD, porque quando a gente fala de hospitalização, a gente pensa que é só hospitalizar em ambiente, né, hospitalar, mas não, a gente pode também hospitalizar, em ambiente domiciliar. Marcelo, como é que funciona essa questão desse atendimento móvel de urgência? Como é que se dá isso no cotidiano? Como é essa prática, essa celeridade no atendimento? Conta um pouquinho pra gente dessa realidade do dia a dia, desses profissionais, de vocês que são enfermeiros, que estão ali na ponta da lança, salvando vidas no cotidiano. Para a gente, nós temos que ter muita habilidade clínica hoje, que eu falo, né? Você tem que primeiro avaliar todo o cenário, como eu estava falando antes. Nós temos duas modalidades, né? Tanto básica como uma USA, os atendimentos. Então nós tiramos aquela vítima, digamos assim, com segurança. Se a gente vê que dá para tirar com uma básica, a gente faz essa remoção. Se for em caso de um cuidado mais avançado, então a gente vai retirar com a presença do médico, que possivelmente vai ter que intervir com outros atendimentos até transferir esse paciente com segurança. Ô Marcelo, os níveis desse atendimento para a população, para os alagoanos nos entenderem que estão nos ouvindo. Por exemplo, a pessoa cai, fratura uma perna, uma tíbia, uma pessoa está com um problema neurológico e aí perde a consciência. Vocês podem de fato fazer essa remoção do lar da pessoa? Como é que isso funciona na prática? Quais são esses níveis de atendimento? Na verdade, nós temos uma central de atendimento no qual nós vamos fazer o rastreamento, né? A gente sempre fazemos várias perguntas. Fala, não fala. Verifique a temperatura da pele, se está a pele fria, se está pegajosa, se esse paciente fala o nome completo. Então a gente tem que saber o nível de consciência para a gente direcionar. Ele não fala, ele não está com a pele fria, pegajosa, que a gente sempre fala, e então não tem condições de uma básica, vai ter que ser uma USA, porque geralmente esse paciente está em RNC. Diz pra gente o que é uma básica, o que é. Explica pra gente, pra quem está nos ouvindo, essas siglas que você está falando aí. Pra quem é leigo, né? Pra nós. Hoje a unidade de suporte básico vai o enfermeiro e o condutor e geralmente o técnico de enfermagem. E quando nós solicitamos uma USA, é a unidade de suporte avançado, que vai o médico que precisa de um suporte, esse paciente precisa de um suporte maior, precisa ser entubado. E aí onde está esses níveis de atendimento? Por exemplo, uma fratura, uma falta de consciência, é a partir daí que se dá essa questão? É a partir daí que se dá essa questão do atendimento, que eu vou diferenciar. Ou seja, se eu chego para fazer um transporte básico, esse transporte básico pode ser transformado em um suporte avançado. Então, agora falando um pouco nessa questão do atendimento home care, né? Para as pessoas entenderem também o que é o atendimento home care, se é um atendimento pontual, como é que funciona, quais são os cuidados, o que é que dá para ser feito em casa e o que é que precisa realmente ser feito num ambiente hospitalar. Então, traz um pouquinho para a gente essa perspectiva, Marcelo. Sim. Nós estamos vendo a população envelhecendo muito rápido, então a população hoje não está preparada para atender seu ente querido em casa. Ou seja, não existe o conhecimento básico. Por exemplo,
nós temos as duas modalidades quando a gente fala de internamento domiciliar. A gente fala de Programa de Atendimento Domiciliar, que é o PAD, que só são as terapias. Que terapias são essas? Físio, fono, nutricionista, enfermeiro, médico. E eu tenho outra modalidade que se chama PID, que é Programa de Internamento Domiciliar, onde eu tenho todos esses profissionais envolvidos e tenho o profissional técnico de enfermagem, que vai ficar na modalidade PID, que eu tenho 6, 12 e 24 horas. Constante, a presença constante. Desse profissional. Isso, em 24 horas. Porém, eu tenho também ele PID 6, PID 12 e PID 24 horas. Então, ele vai ter esse atendimento em casa, que a gente precisa deshospitalizar esse paciente. Ele não vai ficar o tempo todo hospitalizado, porque o nível de infecção é bem maior, ele é hospitalizado, e a gente vai deshospitalizar com a necessidade que ele precisa. Se ele precisa de curativo, se ele precisa ser aspirado, se ele precisa usar uma dieta industrializada, se ele precisa de algum exame específico, a gente faz todo em ambiente domiciliar. Qualquer paciente, né, qualquer pessoa, qualquer idade, ele pode necessitar de serviços de home care, claro. Seja por meio de um acidente, de qualquer situação de condição de saúde. Falando especificamente com relação aos idosos, né, tem alguns cuidados especiais, alguns cuidados específicos, o que é mais comum, assim, nesse acompanhamento do home care. Então, vamos tratar um pouquinho dessa parte dos idosos, assim, porque é provável que eles precisam realmente, eles demandam uma atenção mais especial. É isso? Isso. A grande patologia, que eu falo de doença, são os pacientes vítimas de AVC. Os pacientes vítimas de AVC, eles ficam muito acamados, então precisa de um cuidado mais intensivo, porque esse paciente, ele ele teve esse AVC, então ele vai surgir uma demanda de cuidados para a reabilitação, para ele voltar à deglutição. Então, a grande maioria, que são mulheres, devido a vários fatores hormonais, atividade física, então eu tenho uma margem de mulheres que são vítimas de AVC que ficam acamada. Então eu tenho todo esse aparato no ambiente domiciliar para fazer a recuperação e talvez, dependendo do nível da gravidade dessa paciente, desse paciente, ele voltar a andar, deambular, voltar à atividade de vida normal. No caso, assim, dos familiares, porque vamos pensar, nem toda família tem condição de ter ali uma equipe multidisciplinar, né? Nem todas as famílias, elas conseguem manter minimamente um técnico de enfermagem para fazer esse acompanhamento. Então, como é que funciona essa orientação com essas famílias? Como é o que é que elas conseguem fazer, né? Claro, a gente sabe que existe uma formação para isso, mas o que é que um familiar ele pode fazer para minimizar ali os problemas diários daquele paciente, principalmente quando ele não tem condição de contratar um profissional cuidador, ou uma equipe, um cuidador? O que é que a gente faz? A gente faz as orientações básicas de um cuidado com a pele. Porque aquele paciente que ficou acamado, ele vai ser susceptível a várias infecções. Por quê? Imagina aquele paciente que andava, deambulava e agora ele está acamado. Então, ele vai correr o risco de abrir uma LP, que é uma lesão por pressão, que antigamente o pessoal chamava muito de escara, e ITU, que é infecção do trato urinário. Então, a gente orienta... Porque fica muito tempo na mesma posição, é isso? Muito tempo na mesma posição, vai abrir lesão, e muito tempo usando a fralda. Então, a gente vai dar essa consultoria de mudança de fralda, mudança de decúbito, sempre estimular... Decúbito, por favor, traduza. Sim, mudança de decúbito, mudança de posição. Ótimo. A cada 2 horas nós temos que mudar, porque ele vai abrir uma lesão, porque ele está fragilizado, ele já tem uma deglutição prejudicada devido
a patologia dele. Então a gente é um programa que a gente chama de educação em saúde continuada. Então daqui a uma semana nós vamos voltar nessa residência e vamos dar toda a explanação, porque sempre fica aquela dúvida, né? O que fazer, quando fazer, como fazer. Ô Marcelo, agora assim, não tem como falar de dois temas, que é negócio, mas envolvido a questão também do avanço da nossa população. A população brasileira, notadamente, ela tem envelhecido cada vez mais. As necessidades são cada vez maiores. O setor público, privado, ele tem que se modernizar, se atualizar nessa perspectiva que cada vez vamos precisar de mais fisioterapeutas, enfermeiros, médicos, psicólogos, enfim, essa turma, né, multidisciplinar para tratar da nossa melhoridade de fato. Hoje, na questão de negócios, como é que você vê o avanço disso daí e o aumento de fato desses cuidados dessa camada tão importante da nossa sociedade, que é essa melhoridade, as pessoas que realmente, né, dedicaram os melhores anos da sua vida para cuidar de nós, de fato. Como é que você vê isso, essa perspectiva hoje no nosso mercado local? Graças a Deus que a gente vem evoluindo assim, pouco, mas a gente vem evoluindo. Em outros estados nós sabemos que é outra realidade. Funciona com outra realidade. Por exemplo, nós temos curativos específicos para não abrir uma ALP, que são os preventivos. Então, assim, aqui nós estamos ainda engatinhando, que eu acredito que se a gente trabalhasse em educação em saúde desde da formação, por exemplo, nos Estados Unidos, todo mundo sabe qual o número de uma emergência. Então, sabe os primeiros socorros. E por que não a gente saber dos primeiros cuidados quando o paciente tem uma queda? O que fazer? Como fazer? Então, as operadoras de serviços, que a gente antigamente chamava de plano de saúde ou convênio, não é mais convênio, é operadora de saúde, estão cada vez mais exigentes na questão de terapias. A gente não deixa o paciente hospitalizado porque é uma conta totalmente diferente do hospital de uma conta do paciente que está em atendimento domiciliar. Então, o país vem enxugando muita coisa para tentar atender esse idoso que está precisando nesse exato momento, nesse período que ele está tão frágil, digamos assim. Marcelo Vasconcelos, que é enfermeiro, professor e coordenador operacional no atendimento móvel de urgência. Quero agradecer demais a sua participação muito aqui obrigado. No Jornal da Manhã. Quero dizer que esse é um tema muito caro para a nossa sociedade alagoana como um todo. Quero fazer um convite público para que o senhor esteja aqui em outras oportunidades, tratando dessas e de outras temáticas. E quero deixar um espaço para suas considerações finais. Muito obrigado pelo convite. Gostaria de agradecer a vocês pelo espaço e mandar um abraço para a Clínica Home Care, que é onde eu atuo hoje. O doutor Talmi que me liberou hoje, e a doutora Solange também que me liberaram. Tem que dar um salve para os doutores. Que me liberaram para estar aqui, para explicar um pouco. E estou às ordens para qualquer dúvida. Posso falar minhas redes sociais? Claro, com certeza. Faço consultoria também, Marcelo Vasconcelos Oficial. Eu também acompanho LP em ambiente domiciliar. E muito obrigado pela oportunidade. @Marcelo Vasconcelos Oficial. Então vai lá, segue no Instagram o Marcelo, aí ele vai ter as dicas importantes para você e atender também o seu ente querido, seu familiar que está precisando de fato. Quero agradecer demais a participação dessa semana de muito trabalho, da minha companheira de trabalho, Natália Barros, o nosso querido Claudio Stone aqui na técnica, o Mailson Franklin, sempre nas ruas de Marcel com Geraldo Salgueiro, nosso querido Robson Florentino nas redes sociais. Muito obrigado a todos vocês. Seja muito bem-vindo, novembro, e pode ter certeza, Natália Barros, que após o Calvário
venha a glória. Até segunda-feira, se Deus quiser. É isso aí, João Mouzinho. Tchau, tchau, ouvinte. Até segunda-feira. Você ouviu